O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham de casa pelo sistema Canção Nova de comunicação, nessa terça-feira da quarta semana da Páscoa, nós continuamos a refletir sobre esse tema do Bom Pastor, que nós começamos no domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, é dedicado ao Bom Pastor, que é Jesus, este que conduz as suas ovelhas. Esse bom pastor que ama as suas ovelhas de tal modo que dá a vida por elas. Esse bom pastor que quer conduzir as suas ovelhas, cada um de nós, para o aprisco eterno, que é o céu que Jesus tem para cada um de nós. Jesus, ele é o bom pastor porque ele ama as suas ovelhas de forma gratuita, de forma desinteressada. O único interesse do bom pastor não é os seus próprios interesses, mas é o interesse das suas ovelhas, de cada um de nós. Por isso que o bom pastor, ele tem esse amor que se coloca em direção às suas ovelhas, não um amor fechado em si mesmo, não um amor egoísta, não um amor buscando a satisfação dos seus próprios interesses. Se assim fosse, ele seria um mercenário, como o próprio Jesus nos disse. Mas como ele é o bom pastor, ele tem esse amor que está em movimento, em direção às suas ovelhas, em busca das suas ovelhas, buscando realizar aquilo que é o desejo do Pai para as ovelhas, que é a nossa salvação, que é a salvação eterna de todas as ovelhas de cada um de nós. Por isso que nós, como ovelhas do Senhor, podemos confiar nele. Podemos colocar a nossa vida totalmente em suas mãos, colocar totalmente a nossa vida à sua disposição. Podemos, com toda a confiança do nosso coração, obedecê-lo, porque sabemos que o único caminho que o bom pastor vai nos conduzir é para o aprisco eterno, é para o céu. Por isso que a docilidade da ovelha se dá nesta confiança, em reconhecer que o bom pastor, que é Jesus Cristo, aquele que dá a vida por cada um de nós, ele só quer nos conduzir para o céu. Ele só quer nos conduzir para a vida eterna. E é essa docilidade da ovelha de cada um de nós que precisamos cultivar, essa docilidade que parte dessa confiança. Porque se eu confio no Senhor, eu tenho a docilidade em obedecê-lo. Se eu confio plenamente na voz do bom pastor, se eu confio realmente que o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que dá a vida, que deu a vida e continua dando a sua vida, se entregando por cada um de nós, eu posso, com docilidade, na minha liberdade, obedecê-lo. Eu posso trilhar os caminhos que ele indica para mim, porque eu sei que os melhores caminhos só ele pode nos conduzir, só ele pode nos dar. Por isso que nós podemos confiar de modo incondicional no bom pastor, porque ele vai nos conduzir para o aprisco eterno. Voltando o nosso olhar para o evangelho de hoje, que nós ouvimos do evangelho de São João, nós ouvimos que existia uma festa, uma grande festa em Jerusalém,
que é a dedicação do templo, essa festa era tão importante que celebrava por 8 dias. Era 8 dias seguidos celebrando esta festa, a maior importância, porque Judas Macabeus, quando restaurou o templo, quando ele conquistou o Antíoco IV, e ali ele reconquistou Jerusalém e pôde reinaugurar, reestruturar novamente o templo e a religião a religião judaica, o culto no templo que estava sendo perdido. Por isso essa festa tem essa importância e celebrava-se por 8 dias. E muitos judeus iam para Jerusalém para celebrarem com gratidão a importância desta festa. E Jesus também estava ali nesta festa, como tantas outras pessoas que ali peregrinavam para Jerusalém para celebrar esta festa. E aí Jesus, passeando tranquilamente pelo pórtico de Salomão, ali estava, aproxima dele alguns judeus perguntando: olha, tira de nós, até quando não vai nos deixar em dúvida? Até quando? Diz a nós, se o Senhor é mesmo, se é verdadeiramente o Messias, diz-nos abertamente, se é o Messias. Como nós sabemos, e já vimos isso muitas vezes nos evangelhos, as autoridades religiosas, elas se aproximavam de Jesus, fazendo perguntas, questionando, até mesmo em outros momentos se ele era o Messias ou não, nunca com o interesse de realmente aceitar Jesus como Messias, mas sempre carregado com uma segunda intenção, de prejudicá-lo, de julgá-lo, de condená-lo, de pegá-lo em alguma armadilha. E Jesus, sabendo disso, Jesus dá uma resposta muito concreta: vós ainda não vistes as obras que eu faço? Que testemunham que eu sou enviado do Pai, que eu sou o Messias? Porque tudo que eu faço, as obras que eu faço, estão contidas nas profecias messiânicas. Mas vós não compreendeis que eu sou, porque não são capazes de ouvir. Porque estão com o coração carregado pelo orgulho. O orgulho nos impede de ouvir a voz do bom pastor. O orgulho nos impede de ouvir e aceitar a identidade de Jesus, que está sendo revelada aos poucos. Porque as obras que Jesus faz, o modo que Jesus se relaciona com as pessoas, é o cumprimento profético das profecias messiânicas, que mostravam como o Messias iria agir, as obras que o Messias iria fazer, as obras que o Messias iria realizar. E Jesus estava realizando essas obras, por isso que ele não precisava dizer: eu sou o Messias. As obras testemunhavam, as obras que ele fazia atestava que ele é o enviado do Pai. Mas estes homens, movidos pelo orgulho, não eram capazes de ouvir. E aí Jesus faz a distinção daqueles que são as ovelhas dele e aqueles que não são as ovelhas. Os que não são as ovelhas do bom pastor são aqueles que, movidos pelo orgulho, se aproximam de Jesus para criticá-lo, para julgar as suas palavras, para ouvir o que ele tem a dizer, mas não querem assumir a sua verdade, não querem assumir o seu evangelho. São aqueles que são simpatizantes das palavras belas de Jesus. São aqueles que buscam a Jesus quando estão precisando de alguma coisa. São aqueles cristãos que estão dentro da igreja, mas com os ouvidos fechados, que vivem cumprindo os preceitos, mas não seguem radicalmente a Jesus Cristo. Não são as ovelhas, porque estão ouvindo, estão na presença, mas não estão assumindo a proposta do evangelho para a sua vida. Não são ovelhas do Senhor. Aqueles que são as autênticas ovelhas, as verdadeiras ovelhas que Jesus diz e distingue no evangelho de hoje, retomando e dando continuidade a essa imagem do bom pastor, são aquelas que ouvem, que escutam a palavra e o seguem. Porque escutar e seguir é o que define a fidelidade do discípulo. O escutar a palavra e seguir o Senhor é o que define se nós somos de fato as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo, do bom pastor, ou se nós não somos ovelhas dele. É o que distingue a fidelidade do discípulo, é ouvir, escutar a palavra, a voz do mestre e seguir essa voz. Porque se eu só escuto, compreendo, entendo e não dou o passo, eu não sou uma verdadeira ovelha.
Agora eu não posso dar o passo sem escutar, porque eu não sei para onde ir. Por isso que a igreja nos dá esses dias para refletirmos sobre o bom pastor. São João dedica um capítulo todinho para trabalhar sobre a realidade do bom pastor, trazendo essa imagem para o tempo, daquele tempo de Jesus, uma imagem tão concreta, e para nós também continua sendo uma imagem tão concreta, dessa escuta, dessa confiança que nos leva a escutar a voz do bom pastor, mas ao mesmo tempo segui-lo, dar os passos em direção a esta voz, em direção a esta voz. Vejamos, amados irmãos e irmãs, o quanto nós precisamos voltar a ser conduzidos pela voz de Deus. Ter o coração, podemos dizer assim, voltar a ter um coração seduzido pela voz do bom pastor, atraído pela voz do bom pastor, um coração sedento, porque um coração apaixonado é um coração que não se cansa de ouvir a voz do seu amado. Mas nós amamos a Deus, mas não queremos ouvi-lo. Nós amamos a Deus e preferimos ouvir a nós mesmos. Preferimos ouvir as nossas próprias feridas. Preferimos ouvir e seguir as nossas próprias paixões e vontades, e não a vontade do bom pastor. E não a voz do bom pastor. Portanto, nós compreendemos nessa liturgia de hoje que os verdadeiros discípulos de Jesus, as ovelhas de Cristo, as verdadeiras ovelhas de Cristo, as autênticas ovelhas de Jesus Cristo, são aqueles que têm os ouvidos atentos à voz do Senhor, aqueles que têm os olhos fixos em Jesus, o bom pastor, porque não pode seguir o Senhor sem estar com os olhos fixos nele. E também as ovelhas autênticas são aqueles que têm os pés fixos nos mesmos caminhos do bom pastor. O Senhor pode nos conduzir por caminhos difíceis, estreitos, pedregosos, por caminhos espinhosos. Pode nos conduzir a este caminho, porque é o caminho que ele passou, é o caminho que ele trilhou, mas somente ele pode nos conduzir para a vida eterna. Nós até podemos decidir, na nossa liberdade, trilhar os caminhos mais fáceis, os caminhos planos, trilhar ou escutar as outras vozes, as outras facilidades, mas elas não nos conduzirão à vida eterna, porque Jesus é a porta, ele é o caminho para o aprisco eterno, que é o céu que Deus tem para cada um de nós. Por isso que a fidelidade, ela se define, a fidelidade a Deus se define na medida e na qualidade que nós ouvimos e que nós seguimos a voz do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.